uma vez. O formato da sessão de hoje é uma variação do formato de discussão de casos, onde a gente introduz o tema de uma forma um pouquinho mais estruturada, com uma apresentação mais formal, e Fábio Soares, que é coordenador da cardiografia lá do Cardiopulmonar, vai fazer uma apresentação sobre o papel da imagem na endocardite infecciosa, e depois, com base num caso resumido, numa espécie de vinheta de caso bem ilustrativo, a gente vai convocar os nossos debatedores e a plateia também para discutir o caso, levantar questões, dar opiniões, definir um pouco da condução do caso. Temos também uma enquete que vai ser colocada na tela para vocês também opinarem formalmente sobre alguns aspectos desse caso, e vai servir também de motivação para a discussão mais aberta. Mais uma vez, eu digo, a participação é aberta, todo mundo que quiser participar, levanta uma mãozinha, eu passo a palavra só para a gente organizar a comunicação de cada um, ou então se manifesta aí no chat, não tem problema nenhum. Então, antes de passar a palavra para Fábio, eu queria agradecer a ele e a presença dos nossos debatedores aqui presentes também. Nancy Silva, nossa querida infectologista. Boa noite, Nancy, bem-vinda. Vanilma Andrade, nosso cirurgião cardíaco, e Rafael, médico nuclear. Todos, vejam que pela variação da formação dos nossos debatedores, você veja como a doença em si é bastante desafiadora. É uma doença que não é uma doença extremamente comum, difícil de acumular uma experiência pessoal suficiente para lidar com todos os casos. É importante a participação de todos sempre na condução de casos de endocardite. Então, vai ser uma sessão interessante e grande aprendizado. Fabinho, com você. Boa noite a todos. Então, sem mais delongas, vou projetar aqui a tela. Todos veem minha tela? Sim, Fábio. Sim. Beleza. Obrigado. Então, vamos lá. Então, o nosso tema de hoje seria endocardite infecciosa, um desafio diagnóstico. O papel da multimodalidade de imagem. Então, a endocardite, quando ela foi primeiramente descrita, cabe a Dr. Sir William Osler, em 1881, onde esse artigo publicado no Congresso Internacional de Medicina da época, era tratado como endocardite ulcerativa, descrevia quadros catastróficos, até porque não tínhamos opções diagnósticas nem terapêuticas tão vastas como tendo hoje em dia. Então, era uma doença que praticamente sacramentava o prognóstico de morte desses indivíduos. É um relato para quem gosta de história médica que vale a pena, é de fácil acesso na internet, e recomendo esse artigo. E Dr. Osler, ele foi um médico clínico, ele era patologista, era professor de medicina, pesquisador, e a gente vai ver que ao longo da apresentação, grandes frases ditas por ele talvez fossem suficientes para classificá-lo como um grande previsor. Ele era quase um Nostradamus. Então, desde a época de 1881, ela continua uma doença desafiadora, a despeito do avanço terapêutico, diagnóstico, cirúrgico. Ainda assim, é uma doença de difícil investigação, de difícil tratamento. No entanto, em relação àquela época, o que se viu é que o perfil mudou ao longo dos anos, porque hoje temos pacientes que são acometidos pela endocardite, são aqueles pacientes, além dos mais idosos, incluímos também pacientes mais jovens, como aqueles usuários de drogas, os pacientes idosos que hoje vivem mais tempo, acumulam comorbidades, aqueles pacientes que podem ter dispositivos cardíacos implantáveis, que hoje correspondem a cerca de 1/5 de todos os casos relacionados à endocardite. Pacientes em hemodiálise que vivem cada vez mais com catéteres de longa permanência. Pacientes sobreviventes de cirurgias que antigamente, pacientes portadores de cardiopatia congênita tinham uma sobrevida muito curta, não passavam da segunda ou terceira década de vida. Hoje eles têm uma vida praticamente normal devido aos avanços terapêuticos cirúrgicos e hemodinâmicos no tratamento. Esses pacientes também estão em maior risco, não só pela longevidade, como pela quantidade de material cirúrgico dentro do coração. Além disso, novos agentes patológicos vêm sendo incorporados ao cardápio da endocardite infecciosa, como a Coxiella, Bartonella, Troferina, Whippley e inúmeros outros agentes etiológicos. A cascata da endocardite, ela começa, como sempre, por uma lesão vascular, a lesão endotelial. Ao acontecer a lesão endotelial, existe o conglomerado de plaquetas, elas são ativadas, elas
ativam monócitos, e quando eu tenho uma bacteremia, esse conglomerado ele é, então, colonizado. A partir daí, a endocardite pode ser desencadeada. Depois disso, existe o encadeamento de neutrófilos para a reação, o que levará, então, à ativação ainda maior da cascata de coagulação, a lesão da matriz subendotelial e a resposta imune, o que, consequentemente, todas essas três determinarão o crescimento de vegetação, a lesão valvular e componentes imunes circulantes, o que causarão, então, os fenômenos imunológicos. A endocardite infecciosa, como a gente falou, apesar de toda essa evolução, desde o diagnóstico, da terapia clínica à terapia cirúrgica, ela ainda continua com alta letalidade. Tem uma incidência média de 3 a 10 por 100 mil indivíduos por ano e vem aumentando progressivamente. E a mortalidade também ainda continua bastante alta, já foi muito maior no passado, mas veja que nos últimos 20 anos, praticamente nesses dois grandes registros, o ICE de 2000 a 2005 e o Euroendo, atualmente, o mais recente, publicado agora em 2018, a mortalidade gira ainda em torno de 20%. Um em cada 5 pacientes portadores de endocardite acabarão evoluindo para a morte intra-hospitalar. As válvulas mais afetadas na ordem de predominância é a mitral, depois a aórtica, a tricúspide e a pulmonar. A apresentação clínica ela é descrita como o grande camaleão da medicina, mais um dos grandes camaleões, porque pode ser muito variada a apresentação. Os sintomas típicos, e infelizmente não são encontrados em todos os pacientes que levassem então um diagnóstico tão fácil, seria a associação de febre, calafrios, perda de peso, inapetência e alguma causa evidente relacionada a uma história de cirurgia cardíaca prévia ou um novo sopro cardíaco facilmente identificado. Nem sempre nós temos todos esses conglomerados no mesmo indivíduo de maneira facilmente identificável. O que é notório é que 85% dos pacientes, eles apresentam febre. Os sinais periféricos tão clássicos, no entanto, não são tão frequentes. Os nódulos de Osler, manchas de Genoway, púrpura subungueal, infarto subungueal, eles são lesões que aparecem mais tardiamente e principalmente nas formas subagudas e, por vezes, passam desapercebidos. As complicações embólicas ou o choque séptico, raramente, mas pode ser a primeira manifestação da endocardite. E é sempre importante lembrar que um quadro de insuficiência cardíaca recente ou um AVC associado a um quadro febril, sempre pensar na possibilidade de endocardite infecciosa. Dr. Thomas Luscher, ele fez um editorial recente no European Heart Journal chamando a endocardite da Cinderela da cardiologia, que realmente ela vem ganhando força nos últimos anos. Por alguns motivos. Nós temos evoluído no tratamento de doenças congênitas, nos tratamentos cirúrgicos, nos tratamentos percutâneos, e com isso os pacientes têm vivido cada vez mais, e agora temos pacientes também expostos a maior risco de endocardite. Então, em 2015, foi publicado o Guideline Europeu de Manejo da Endocardite Infecciosa, e digamos que ele foi atualizado recentemente com algumas informações obtidas do Registro Europeu, o Euroendo, publicado em 2019, no Congresso Europeu de Cardiologia. Esse Euroendo, esse registro europeu, na verdade, ele é composto por 40 países, nem todos europeus, a maior parte era da Europa, mas uma parte eram chamados países associados, do qual o Brasil também fez parte, ou seja, então temos uma amostra não só continental, mas multicontinental. E o endpoint primário desse registro foi avaliar a mortalidade intra-hospitalar em um ano da endocardite. E os endpoints secundários seriam a avaliação de morbidade em um ano, ter o registro das características clínicas, epidemiológicas, microbacteriológicas e terapêuticas, avaliar as técnicas de imagem utilizadas e se os critérios recomendados nos guidelines estão sendo implementados. E é nisso que a gente vai focar aqui hoje, que é a respeito das técnicas de imagem não invasivas, o uso do ecocardiograma e de outras técnicas de imagem, o tipo e a duração de antibiótico terapia a gente vai usar para discutir no nosso caso clínico, e as indicações de cirurgia também a gente vai discutir lá no nosso caso clínico vinheta à frente. Então, nestes países, nesse Euroendo, o que é que a gente tem do pool de pacientes que foi elencado? Foram cerca de 3.116 pacientes, dos quais 939 estavam relacionados à prótese, 1.764 a válvulas nativas, 308 em relação a dispositivos cardíacos implantáveis. Existe um certo percentual que não está aqui, que é de 7%, foi relacionado a catéteres outros de permanência, como diálise, PIC e outros dispositivos.
O que se viu nesse euroendo foi a mudança realmente do perfil bacteriológico ao longo dos anos. Hoje a gente vê que o Staphylococcus ele predomina e muito em relação aos outros agentes, seja nos países europeus, seja nos países não europeus, seguido do Enterococo, depois o Streptoviridis, o Galactus e outros agentes gram-negativos. Uma coisa recente que veio, que foi trazida pelo... Deixa eu tirar isso aqui da minha frente, aqui, que foi trazida pelo Guideline de 2015, foram os critérios para endocardite. Então, a gente hoje classifica eles como endocardite definitiva, uma endocardite possível, ou rejeitamos o diagnóstico de endocardite, baseado nos critérios prévios já descritos de Duke. No entanto, houve algumas mudanças nesses critérios, que seriam basicamente referentes aos critérios maiores, basicamente aos critérios de imagem. A gente vai ver que alguns outros achados de imagem que antigamente não faziam parte dos critérios de Duke passaram a ser incluídos e considerados, portanto, critérios maiores, portanto, ajudando no diagnóstico definitivo da endocardite infecciosa. Dentre eles, vamos ver os achados novos que foram incluídos e achados de outros exames que antigamente não faziam parte dos critérios de Duke, como, por exemplo, achados do PET-CT e achados da tomografia. Hoje, o esquema diagnóstico é feito, esse é publicado recentemente pelo Guideline Europeu, na vigência de um quadro suspeito de endocardite infecciosa, devemos aplicar, então, os critérios de Duke modificados, chamados de Lee-Duke, para a gente fechar o diagnóstico de endocardite, levantar um quadro suspeito, um caso que pode ser possível ou rejeitado, mas ainda com alta suspeição, ou os casos rejeitados. Quando eu tenho o diagnóstico definido, a gente vai para o fluxograma de tratamento. Quando eu tenho o fluxograma rejeitado, eu vou para o quadro de rejeitado, a gente segue para outras causas de febre ou de insuficiência vulvar. O nosso a principal interrogação do tratamento da endocardite está aqui, exatamente aqui, nos casos possíveis rejeitados, mas com alta suspeição. Isso a gente divide a árvore nos quadros de válvulas nativas e válvulas protéticas. E a partir daqui é que o implemento do Guideline e do Euroendo vem ajudar bastante e vai ser o foco da nossa discussão de hoje. Uma frase dita por William Osler, por isso que eu digo que ele tinha o dom da previsão. O valor da experiência não está em ver muito, mas em enxergar com sabedoria. E eu posso dizer que, apesar de ter dito isso em 1886, isso vale muito para esse guideline atual de 2015, onde o papel da multimodalidade foi ressaltado, não só das multimodalidades diagnósticas, mas como o papel de vários médicos para o tratamento e identificação da endocardite, passando pelo cardiologista, pelo infectologista, pelo cirurgião cardíaco, pelo arritmologista, quando estão envolvidos dispositivos cardíacos implantáveis, visto que não é um número desprezível de casos de endocardite infecciosa, e de todo o time de imagem para ajudar no diagnóstico de endocardite infecciosa. Neste Euroendo, quando a gente vai ver quais foram os exames empregados, disparadamente a gente percebe que o ecocardiograma transtorácico e transesofágico ele fez parte do diagnóstico da maior parte dos pacientes, tenha sido com prótese valvar, na válvula nativa, ou dispositivos cardíacos implantáveis. No entanto, progressivamente, o número de exames realizados, outros que não ecocardiografia, também foram notórios nesses pacientes, principalmente quando falamos de próteses valvares e dispositivos cardíacos implantáveis. Veja que o PET foi utilizado muito mais em dispositivos cardíacos implantáveis e a tomografia em válvulas nativas e em próteses. Falando inicialmente do ecocardiograma, ele ainda continua como uma pedra fundamental para o diagnóstico inicial da endocardite. Então, ele é utilizado para pesquisa de endocardite, tanto em válvulas nativas, em próteses, quanto em dispositivos cardíacos implantáveis. Ele tem uma sensibilidade muito boa do eco transtorácico, para as válvulas nativas, no entanto, para a prótese ele reduz para em torno de 50%, nas nativas a gente tem de 70% a 75%. Uma vez realizado o ecocardiograma transtorácico, se eu tenho um paciente com prótese, esse paciente, mesmo tendo um eco normal, na vigência de uma suspeita, esse paciente deve ser encaminhado para um transesofágico. Se o eco transtorácico é dito como não diagnóstico, ou seja, limitação de janela, ele vai para um transtorácico. Se ele tem um ecocardiograma transtorácico positivo, ele vai para um ecocardiograma transesofágico na busca de uma complicação. A única maneira desse paciente não evoluir para um transesofágico, conforme o guideline, é se ele tiver realmente um transtorácico negativo na evidência de uma baixa suspeita. Aí sim não existe a necessidade de uma progressão para o ecocardiograma transesofágico. E esse tem uma sensibilidade mais de 90%, seja em próteses
em próteses, em dispositivos cardíacos implantáveis ou em válvulas nativas. É interessante ressaltar que em casos de bacteremia por Staphylo aureus, mesmo que não haja a suspeita inicial de endocardite, o paciente apresenta uma estafilococcea, manifestação apenas de pele, todo paciente deve ser submetido a uma avaliação ecocardiográfica. Pode ser inicialmente só com eco transtorácico, mas a recomendação é que sempre seja realizado, justamente pela virulência do Staphylo aureus. A repetição do eco transesofágico ou do transtorácico é sempre um tema muito frágil na literatura, vai muito de serviço a serviço, de esperar uma avaliação de melhor ou de piora do caso, mas existe um consenso, mais ou menos, que na pesquisa de um eco negativo e na possibilidade de ter aparecido uma nova alteração, um intervalo de 7 dias seja necessário para a realização de um novo ecocardiograma, seja um transtorácico ou transesofágico. Falamos há pouco que os critérios haviam sido modificados. Os critérios anteriores de Duke consideravam como critérios ecocardiográficos de imagem maiores para a definição de endocardite a presença de uma vegetação, como a gente observa aqui na válvula mitral, presença de um pseudoaneurisma ou de um abscesso, como a gente observa ao redor dessa prótese tecidual aórtica, ou a presença de uma nova deiscência de uma válvula previamente implantada, seja ela biológica ou mecânica, como, por exemplo, a gente tem aqui tanto uma vegetação quanto a deiscência valvar. A gente vê aqui um grande leque periprotético. No entanto, esse novo consenso, ele incluiu aqui agora também fazendo parte dos critérios considerados maiores, a perfuração valvar, tendo ou não vegetação associada, a fístula, ou seja, a comunicação entre cavidades, como, por exemplo, essa fístula ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, causado por uma vegetação que acometeu todo o trígono fibroso, e o aneurisma de válvula mitral, aneurisma valvar, como, por exemplo, esse aneurisma de válvula mitral, secundário a insuficiência de válvula aórtica, que o jato regurgitante incidia sobre a cúspide anterior e acabou causando um aneurisma da válvula mitral. Portanto, além do abscesso, da vegetação e da deiscência, hoje fazem parte dos critérios ecocardiográficos ditos maiores a presença de uma perfuração valvar ou de prótese, a presença de fístula ou de válvulas ou de aneurismas valvares. E todos esses achados foram incluídos porque nos últimos vários trabalhos observacionais demonstrando que esses novos achados, não novos achados, mas que esses achados de deiscência, pseudoaneurisma, fístula e de líquidos periprotéticos, eles apresentavam um valor preditivo positivo tão alto quanto os clássicos vegetação e abscesso. Por isso, esses critérios também foram incluídos como critérios maiores. No euroendo, é importante salientar que, independente da prótese, do ser válvula nativa ou do dispositivo cardíaco implantável, os achados mais frequentes ao ecocardiograma, seja transtorácico ou transesofágico, era a vegetação. Esse, sem dúvida, era a lesão característica mais frequentemente encontrada, seguida de perto por abscessos, por pseudoaneurismas e depois por novas deiscências de próteses. Quando a gente tem casos típicos como esse, o diagnóstico, na presença de um quadro clínico muito sugestivo, o diagnóstico fica fácil. Então, a gente tem uma vegetação extremamente avantajada, cometendo aqui um paciente que tinha um prolapso de válvula mitral comissural que evoluiu com febre, uma vegetação enorme acometendo a válvula mitral, uma grande vegetação destruindo a válvula aórtica e evoluindo para um abscesso, um pseudoaneurisma da fibrose intervalvar mitro-aórtica. Esse grande formação de uma vegetação que acometia todo o trígono fibroso com invasão da válvula mitral e da válvula tricúspide. Este já é um achado mais discreto, mas existe aqui uma perfuração da cúspide anterior da válvula mitral. Essa já é uma destruição significativa da cúspide anterior. E essa é uma complicação local já não tão frequente, mas também descrita da endocardite, que é a formação de pseudoaneurismas ventriculares, principalmente quando a vegetação acomete a cúspide posterior da válvula mitral. Então, quando a gente tem achados como esses, é fácil dar o diagnóstico de endocardite. A gente ter uma vegetação, infelizmente esse não está correndo, uma vegetação que ocupa toda a veia cava superior, uma vegetação de um paciente usuário de drogas que apresentou com um quadro febril e no transesofágico a gente tem uma vegetação dessa magnitude, ou esse paciente portador de um marca-passo de longa data que apresenta inúmeras vegetações diante de um quadro febril, ou este paciente num pós-operatório tardio de uma prótese valvar aórtica com um grande abscesso envolvendo inclusive a coronária esquerda, e este paciente com destruição total da válvula aórtica. Então, o ecocardiograma, quando a gente tem esses achados, seja na válvula nativa ou como, por exemplo, esse numa prótese, numa TAV, o diagnóstico é fácil. Esse não é o problema. O problema é quando a gente não tem um diagnóstico muito claro ao ecocardiograma, e a gente precisa reconhecer as nossas limitações.
o ecocardiograma não é uma ferramenta infalível. Ela tem falhas. A gente espera a formação de uma lesão estrutural para ela ser diagnosticada. Além disso, a gente tem limitações de janela, temos reverberação de prótese, que às vezes pode dificultar e muito a análise da estrutura. Então, precisamos reconhecer as limitações e saber identificar aqueles casos que podem ser falso-negativos e precisar de uma complementação diagnóstica, ou aqueles casos que podemos estar dando um diagnóstico de uma vegetação ou de uma complicação e, na verdade, ser uma outra patologia, que irá levar a um tratamento completamente diverso. Então, trago aqui alguns exemplos de resultados falso-positivos e falso-negativos. Então, diante de quadros falso-positivos, podemos ter tumores da valvares, como, por exemplo, fibroelastomas, podemos ter trombos aderidos a próteses, a válvulas, ao próprio endocárdio. Existe a excrescência de Lambo, que, na verdade, são degenerações senis, principalmente da válvula aórtica, a endocardite trombótica não infecciosa, relacionada, por exemplo, à neoplasia ou a lúpus, a sequela de endocardite prévia, e outro quadro que é muito difícil, às vezes, de identificar quadros de vegetação, os pacientes com degeneração mixomatosa muito intensa da válvula mitral, onde o espessamento pode dificultar muito a visualização de vegetações, principalmente quando já existe associado fleio ou ruptura de cordoalhas. Casos de falso negativo seriam quando você tem espessamento valvar, como sequelar, por exemplo, de uma endocardite prévia ou de uma febre reumática não manifesta. Quando a gente tem uma calcificação muito intensa do anel mitral, sombras acústicas podem dificultar muito a análise da prótese e de estruturas adjacentes, e quando abscessos muito pequenos que passam desapercebidos ao olho nu. O olho talvez não olhando com mais carinho para o diagnóstico da endocardite infecciosa. Então, trago aqui alguns casos, tanto de critérios falsos positivos, quanto de critérios falsos negativos. Este é um paciente com um diagnóstico já previamente sabido de prolapso de válvula mitral, que foi admitido com quadro de febre intermitente e queda de estado geral há 3 meses. Veja que a válvula mitral é toda degenerada, bastante espessada. Não há como garantir que não existe algum grau de vegetação ou colonização dessa válvula. Esse paciente cresceu na hemocultura estáfilo. Posteriormente, esse eco foi repetido, esse paciente apresentou já uma vegetação manifesta, esse paciente foi para a cirurgia. Já esse outro, um paciente com portador de uma endocardite infecciosa prévia, tratada há 1 ano atrás, e que foi admitido agora no hospital com quadro de uma IT. Teria sido, então, uma nova infecção associada a uma vegetação prévia, ou foi apenas a sequela que embolizou e causou o AIT? Esse outro paciente, também portador de um prolapso de válvula mitral, com a válvula bastante espessada, com insuficiência mitral significativa, também foi admitido com febre e com um histórico de tratamento odontológico há 3 semanas. Nesse caso, apesar de a gente não poder definir, bater o martelo que existe a vegetação na válvula mitral, a gente vê que existem inúmeras estruturas dentro do átrio esquerdo, já ajudando provavelmente para o diagnóstico de endocardite infecciosa. No entanto, existem outras alterações que podem ser mais sutis. Então, esse caso, um paciente portador de SIDA, que fazia terapia de antirretroviral, estava muito bem controlado, mas começou a apresentar um quadro de febre há algumas semanas e não tinha um diagnóstico etiológico. Pela suspeita como ele era usuário de drogas endovenosas, pela suspeita de que pudesse ser um quadro de endocardite, ele foi para o eco transesofágico. Apesar de todas as válvulas normais, a única alteração que ele tinha era essa imagem, essa massa aderida ao aparato subvalvar. Foi considerado exclusivamente como um fibroelastoma. Esse paciente foi repetido o ecocardiograma ao longo das semanas e não houve evolução. O paciente não cursou com comprometimento valvar. Este era outro paciente também idoso com Alzheimer que vinha com inapetência e queda do estado geral, e este apresentava múltiplos fibroelastomas em várias válvulas. Eu mostro aqui apenas o da válvula tricúspide, mas esse paciente também apresentava no subvalvar da mitral e aderido a P3 da cúspide mitral. Esse paciente foi operado e a gente tem um anatomopatológico, realmente ele tinha fibroelastomas. E achados talvez mais sutis, como essa paciente de 72 anos que foi admitida com AVC de um centro de circulação posterior e que ela trazia como história um tratamento dentário extenso de inúmeros implantes dentários há 3 meses atrás. O ecocardiograma era praticamente normal, mas chamava a atenção essa lesão aqui na extremidade da válvula aórtica. Observe, parece uma chama de vela. Então, isso foi definido exclusivamente como uma excrescência de Lambert e não como uma vegetação. Esses são 2 outros exemplos também de uma excrescência de Lambert. Eu vejo que essas são múltiplas. A gente tem uma floresta aqui de Lambert em todas as válvulas da válvula aórtica. A gente tem excrescência de Lambert.
aqui visto ao 3D, e veja que no 2D nem chamava muito a atenção. E aqui um outro limitante do ecocardiograma transtorácico. Eu não consigo dizer se essas lesões elas são necessariamente vegetações infecciosas ou se elas são trombóticas. Esse caso, por exemplo, foi de um paciente que apresentava um linfoma intestinal. Foi submetido apenas à anticoagulação, as culturas foram negativas, o diagnóstico de câncer veio a posteriori. Após a anticoagulação plena, essas lesões desapareceram por completo. Outros achados que podem ser considerados como falso negativos no exame são endocardites de locais teoricamente improváveis ou de difícil rastreio, como esse de uma endocardite de seio coronário. Essa foi a única endocardite de seio coronário que eu vi até hoje na vida. Um paciente com um pós-operatório tardio de uma prótese tricúspide por Epstein que vinha cursando com febre prolongada. O exame dele era completamente normal. Mas, ao se avaliar o seio coronário, a gente observa inúmeras imagens aderidas à desembocadura do seio coronário que são compatíveis com endocardite. Esse paciente com vegetação, esse paciente que a hemocultura cresceu estafilococcus, ele foi tratado clinicamente e evoluiu muito bem. Outro achado que dificulta a pesquisa de vegetação é a presença de degeneração caseosa ou calcificação intensa do anel mitral, justamente pela massa de cálcio que acomete e, às vezes, a reverberação causada por isso, dificulta a análise, por exemplo, da válvula mitral abaixo dessa calcificação. Esse paciente entrou com uma suspeita de endocardite, o primeiro eco não mostrava nenhuma grande alteração, a não ser essa calcificação extensa do anel mitral. Algumas semanas depois, o paciente evoluiu com piora, fez uma AVC, foi repetido o ecocardiograma, apareceu um sopro novo, e esse paciente rompeu a cúspide posterior. Veja que o local onde existia o cálcio, agora existe uma lesão vegetante bastante visível. Portanto, o ecocardiograma, sem dúvida, ele é uma ferramenta muito importante, ela sempre deve fazer parte da investigação inicial, mas uma coisa a gente tem que entender, ele vem sempre primeiro, mas ele não é o dono da última palavra. E aí, mais uma vez, que eu retorno ao guideline de 2015, e aqui eu retorno às palavras iniciais da Zé. A endocardite, ela é uma doença que requer a avaliação multiespecialidade, multidisciplinar e multimodalidade de investigação diagnóstica. A gente precisa aprender a escolher os métodos diagnósticos para chegar ao diagnóstico mais precoce possível para tentar evitar um desfecho pior de mortalidade. Por isso, reforço aqui, e agora falaremos de outros métodos diagnósticos de imagem que não o ecocardiograma, focando basicamente agora na tomografia cardíaca e no PET-CT. Com relação à tomografia e angiotomografia, ela está indicada no guideline, no próprio Euroendo e na literatura como um todo, na investigação de endocardite em válvulas nativas, mas principalmente nos casos de prótese, e principalmente quando tivermos artefatos que dificultem a identificação de vegetação ou complicações ao eco transesofágico, e nos pacientes portadores de dispositivos cardíacos implantáveis. Além disso, tem a facilidade na realização da angiotomografia, na pesquisa de complicação de endocardite ou até do diagnóstico da endocardite, a chance de fazer uma avaliação de coronárias e evitar a necessidade de um cateterismo e chance de manipulação de material infeccioso junto às coronárias. Então, ainda existiria essa possibilidade de realizar um angio-TC na vigência de um quadro que fosse potencialmente cirúrgico. Comparando a tomografia com o ecocardiograma transesofágico, ela tem uma resolução espacial muito maior, é capaz de avaliar volume muito melhor do que o ecocardiograma, mesmo o ecocardiograma tridimensional, a tomografia tem esse poder de ter uma avaliação volumétrica muito melhor. Ele é o exame preferido em pacientes que não podem ser submetidos a um eco transesofágico por serem portadores de patologia de esôfago e serve também para avaliar patologias concomitantes. A gente pode pesquisar embolia séptica à distância, seja em pulmão, baço, fígado ou rim. Então, veja que as indicações da tomografia, elas são ótimas para avaliar vegetação ou perfuração em válvulas nativas, mas ela ainda é um pouco pior que o transesofágico, mas é muito boa para avaliação de pseudoaneurismas e avaliação de abscesso, principalmente nos quadros iniciais, onde o ecocardiograma não é capaz de dar esse diagnóstico, principalmente se associado à prótese. Veja que ele é ótimo para diferenciar em relação a panos, trombo e calcificação, e tem, como dito aqui previamente, ele é ótimo para avaliar achados extracardíacos e para o planejamento cirúrgico. Então, aqui a gente tem alguns casos onde a tomografia fez um grande diferencial. Esse paciente ele teve uma fístula aorta átrio esquerdo, um paciente com cultura positiva, com o ecocardiograma inicial tinha sido visto normal, mas na pesquisa com tomografia foi visto que ele tinha uma fístula da aorta para o átrio esquerdo. Já esse outro paciente portador de uma prótese tecidual em posição aórtica, apesar de um pseudoaneurisma já
bastante grande, bem visível, o ecocardiograma transesofágico, ele foi utilizado para poder medir e avaliar se seria possível a ressecção, construção ou apenas a colocação de um PET nessa localização, visto que uma das hastes se encontrava exatamente no local do aneurisma, o ecocardiograma teve uma limitação da definição anatômica do local. Outra avaliação muito útil e cada vez mais frequente no nosso meio são os pacientes idosos que acabam sendo submetidos à TAV. Veja que nesse tipo de prótese que se estende para toda a aorta, o aramado, todo o material metálico, ele vai dificultar a análise ao ecocardiograma transtorácico. Nesses pacientes, a tomografia tem uma grande vantagem de poder utilizar o contraste e ver as áreas acometidas, levando, portanto, a um critério maior de endocardite. Na vigência de um quadro clínico suspeito, isso entra como um quadro, como um critério maior de endocardite nos critérios atuais de Duke. Outra vantagem são a pesquisa de complicações extracardíacas, como a evidência de abscesso cerebral, infarto esplênico, infarto renal, aneurisma de aorta. Todas essas são lesões que podem ser ajuntadas ao diagnóstico, à suspeita clínica inicial e também configuram com critérios maiores para endocardite. Falando agora da medicina nuclear, o PET-CT, tanto o PET quanto o PET-CT, ela é uma metodologia que ela é extremamente útil, principalmente nos casos de próteses valvares e dispositivos cardíacos implantáveis. Do ponto de vista ainda de válvulas nativas, temos ainda uma grande limitação. Uma das suspeitas é porque, como a pesquisa utiliza, o PET utilizando a glicose, nos casos de válvula nativa, é provável que o componente trombótico predomine sobre o componente inflamatório, ao contrário dos casos de endocardite relacionada a dispositivos cardíacos implantáveis ou prótese. E, por conta disso, a captura de glicose nesse local, denotando atividade inflamatória, não seja tão grande nos casos de endocardite de válvula nativa. Mas ele tem muita utilidade nesses outros casos, que são justamente o calo do ecocardiograma. Então, a medicina nuclear tem um grande papel e a gente tem que aprender a utilizar da maneira mais correta possível e saber que ele faz parte hoje do nosso arsenal diagnóstico. Então, os leucócitos na área de inflamação, ou seja, de possível quadro de endocardite, eles expressam alta densidade de transportadores de glicose, apresentando, portanto, intenso metabolismo. Os estudos hoje demonstram bons resultados em pacientes, como eu citei, em próteses valvares e dispositivos cardíacos implantáveis, e ele também é excelente para o diagnóstico de eventos embólicos. É importante citar que para se fazer um PET adequado, mais tarde, Rafael pode tecer mais comentários para a gente a respeito disso, é uma dieta no dia anterior zerada de carboidrato, rica em gordura, é necessário prévia administração do FDG, a administração de heparina para ver o shift de metabolismo de lipídico para glicídico e favorecer, então, a captação de glicose pelo local a ser pesquisado. Em 2015, a doutora Pizzi publicou esse trabalho, posso dizer que talvez tenha mudado a história da medicina nuclear no que diz respeito à endocardite, foi que sacramentou e provou que a medicina nuclear é uma metodologia que veio para ficar e deve fazer parte do arsenal de investigação de endocardite associada a próteses, seja ela mecânica ou tecidual, e a dispositivos cardíacos implantáveis. Então, esses foram alguns dos exemplos que ela publicou no seu artigo, em 2015, o paciente portador de prótese mecânica em posição aórtica, onde existia já grau de aortite relacionado de aortite causado por endocardite, e este outro caso de paciente aqui de uma prótese tecidual aórtica, e esse paciente com marca-passo. Veja que a captação de glicose, essa coloração amarelada é justamente o realce causado pela inflamação. A captação de glicose, ou seja, existe atividade inflamatória nesse local. Veja que existe na loja do marca-passo, existe ao redor de todo o cabo do eletrodo e do endocárdio do ventrículo. Então, esse é um exemplo apenas do PET, sem a tomografia, onde a gente vê as áreas de hipercaptação, elas ficam mais em preto, né? Então, assim, as áreas chamadas atenção. Esse aqui foi de um paciente que tinha um cateter venoso central, veja que existe uma hipercaptação. E aqui, quando é colocada essa imagem jogada e associada à tomografia, a gente tem uma resolução não só agora apenas uma captação, mas a gente consegue ver se a captação é focal, difusa, heterogênea, homogênea, e consegue se graduar essa captação através de um critério utilizado, o SUV, né, que é como se fosse um valor de captação de glicose. Você consegue comparar aquela captação local com outras áreas e pesquisa não só
lesões intracavitárias, como lesões à distância, essas como, por exemplo, uma discite e comprometimento da coluna vertebral. É importante citar que também existe a chance de haver falso positivo e falso negativo. Ela não é necessariamente o batedor de martelo, mas ela vai ajudar bastante. A gente precisa reconhecer também onde ela falha. O tempo pós-operatório hoje recomendado para se utilizar o PET na pesquisa de endocardite infecciosa recomenda-se hoje acima de 3 meses. Antes disso, a captação pode ser decorrente apenas da manipulação cirúrgica, ou seja, inflamação causada pelo procedimento e não necessariamente por endocardite. Hoje em dia, já vem se repensando esse tempo e pode ser que seja reduzido para em torno de 1 mês, porque não só a captação, mas o tipo de distribuição hoje passa a ser também valorizado. Se ela é difusa, se ela é focal, se ela é heterogênea, se ela é homogênea, se é apenas no anel, se está no tecido ao redor. Tudo isso são critérios que hoje ajudarão no diagnóstico mais precoce da endocardite, sem precisar esperar 3 meses para poder realizar um PET-CT. Além disso, o uso prévio de antibiótico diminui muito a sensibilidade e a especificidade do exame. Portanto, aqueles pacientes que fazem uso de antibiótico por mais do que 14 dias têm uma sensibilidade muito reduzida do PET-CT. Além disso, para melhorar a acurácia diagnóstica, não só a presença da inflamação vista pela captação mais exuberante. Hoje é importante fazer a análise não só qualitativa, mas sim a análise quantitativa, utilizando tanto a captação máxima ou como a relação entre a captação de um tecido normal, ou pelo menos de um quase normal, e a do local suspeito. Então, hoje, o PET-CT é uma ferramenta importantíssima para o diagnóstico de endocardite, nos casos que não foram fechados o quadro clínico, e mesmo no quadro clínico fechado, como, por exemplo, relacionado a um marca-passo, o PET-CT tem seu papel para, inclusive, avaliação de sítio de implante do marca-passo, trajeto onde não é visualizado ao ecocardiograma e da loja do marca-passo. E quando a gente tem não só a captação local de uma área de prótese ou de dispositivo, você tem uma captação dita como metabólica, ou seja, existem captações distribuídas ao longo da coluna vertebral, ao longo de pulmão, a associação de uma captação intracardíaca mais uma captação de uma atividade fora de uma área extracardíaca aumenta muito a probabilidade de um diagnóstico definitivo de endocardite infecciosa. Portanto, a multimodalidade na endocardite infecciosa é uma realidade. Precisamos aprender a pedir os exames de maneira correta, sequencial, para ganhar tempo. Endocardite infecciosa é uma doença de altíssima letalidade, com complicações frequentes à distância e local, com grande chance de evolução para tratamento cirúrgico. E mesmo assim, o tratamento cirúrgico não é isento de complicações. A Vanilma está aí, pode dizer o quão é difícil o tratamento de um paciente no quadro de endocardite infecciosa ativa. Portanto, mais uma vez, encerra essa parte inicial com mais uma frase do Dr. William Osler. A medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Portanto, aprender a escolher com sabedoria ainda é a melhor maneira de fazer a boa prática da medicina. Tá certo? Beleza, Fabinho, muito obrigado pela apresentação. Muito informativa e muito também ilustrativa, né? Acho que vai ser um bom tempero para a discussão do caso clínico. Acho que a gente pode passar diretamente para o caso, rapidamente. O caso não é descrito em muitos detalhes, mas serve como uma forma de ilustrar e estimular a discussão. Então, a gente apresenta o caso rapidamente, certo? E depois a gente segue para ouvir a impressão dos nossos debatedores. Perfeito. Então, vamos ao quadro clínico resumido, para que a gente possa discutir não só o que foi apresentado, mas também em cima desse caso clínico. Então, trata-se de um paciente masculino de 58 anos, portador de um BAVT congênito, o qual houve um implante de um marca-passo definitivo há 33 anos, com múltiplas trocas de gerador e de sistema ao longo dos anos, sendo a última há 5 anos. Ele negou outras comorbidades. Ele informa episódios de febre alta, chegando a 39 graus, associada a calafrios, desde agosto de 2020. Essa história foi colhida no fim de maio de 2021, ou seja, então ele já tinha pelo menos 9 meses de episódios de febre. Inicialmente, a frequência era cerca de 1 a 2 vezes ao mês, tendo aumentado progressivamente, sendo que no último mês ele apresentava febre em dias alternados.
Habitualmente, a febre surgia no final da tarde e no início da noite e tinha uma rápida resposta após o uso de dipirona. Temperatura máxima ferida nos últimos meses, nas últimas semanas, era em torno de 39,6 graus centígrados. Referia alguns episódios de calafrios e cianose de extremidades relacionados a esses episódios febris. Ele procurou, então, um médico assistente, que iniciou a investigação de febre de origem determinada, sendo que foi solicitado a internação eletiva pela dificuldade de realizar os exames complementares de maneira ambulatorial, por problemas do plano de saúde. No exame físico da admissão, ele não tinha absolutamente nada que chamasse a atenção, estava hemodinamicamente estável, não estava taquicárdico, nem taquipneico, nenhum sinal de flogose em loja de marca-passo, não tinha nenhuma ausculta cardíaca francamente suspeita, ele tinha um sopro inocente sistólico em foco tricúspide, que aumentava a inspiração profunda, nada de muito significativo, não tinha visceromegalias, não tinha alterações de extremidade, nem nenhum sinal sugestivo de embolia à distância, seja em unhas, mucosa ocular ou conjuntiva. Os exames laboratoriais da admissão, ele tinha hemoglobina de 11, uma discreta anemia normocítica normocrômica, o leucograma era de 9.950, não tinha nenhum desvio, plaquetas normais, função renal e sumário de urina, normal. Provas de função hepática normais, tinha um PCR praticamente normal, de 39,6, tinham sido solicitado culturas naquele momento. O eletrocardiograma mostrava um ritmo sinusal com a captura ventricular, com 100% de captura ventricular, era um marca-passo bicameral, mas ele tinha atividade atrial normal, nada diferente do seu padrão habitual. Raio-x de tórax, ele tinha hoje uma loja de marca-passo à esquerda, veja que ele tem múltiplos fios de marca-passo aqui dentro do coração de marca-passos prévios, a última loja tinha sido abandonada por fibrose local e dificuldade com a confecção da nova bolsa, por conta disso foi optado à esquerda. Mas a área cardíaca normal, pulmão também completamente livre, nada chama a atenção. Foi solicitado, então, o ecocardiograma transtorácico e transesofágico, já no mesmo momento. O paciente tinha uma janela transtorácica não muito satisfatória, difícil de visualizar todas as válvulas, mas chamava atenção cabos de marca-passo inserido aqui dentro do ventrículo direito, eles bastante fixos, uma massa aqui dentro do ventrículo direito que parecia muito mais uma reação fibrosa, mas o ecocardiograma não é um anátomo patológico, mas chama a atenção realmente o local onde ele estava incrustado, mas não se via nenhuma vegetação no transtorácico. Evoluímos para o transesofágico, o que a gente pode observar é que ele tinha válvulas normais, a válvula mitral era completamente normal, válvula aórtica normal, então aqui mais uma vez as imagens, mitral, aórtica de maneira transversa normal, a válvula tricúspide inicialmente não chamava nada a atenção, a gente vê aqui um cabo de marca-passo, não tem refluxos valvares, ele tem um refluxo tricúspide apenas discreto, causado pela aposição do cabo de marca-passo sobre a cúspide septal. O ecocardiograma tridimensional traz poucas informações, mas está mostrando realmente o funcionamento normal da válvula aórtica, da válvula mitral. A válvula tricúspide, aqui abaixo, a gente vê, que os eletrodos atriais, inicialmente nada que chame a atenção no corpo dos eletrodos. Aqui a gente vai ver mais a fundo os eletrodos. Esse aqui parou de rodar, mas os eletrodos não chamavam a atenção. Então, o eletrodo atrial, um eletrodo espesso, ele parecia dois eletrodos acolados um ao outro. Então, dava uma impressão do eletrodo muito mais espesso do que o habitual. Quando a gente descia para o transgástrico, para seguir o trajeto do marca-passo, a gente vê que é um marca-passo que ele está fixo, ele não se movimenta nada com a válvula tricúspide, ele está extremamente aderido, ele não é um marca-passo de fixação ativa, ele está aderido aqui ao ventrículo direito, provavelmente uma reação fibrótica local, mas o corpo dele é liso do cabo do eletrodo. Ao nível da válvula tricúspide, ele está aderido à cúspide septal, veja que ele se movimenta com a válvula, ele não fica no meio da cavidade. Quando a gente desce para um transgástrico profundo de maneira transversa, para a gente ver os cabos de marca-passo de maneira transversa, para ver se existe alguma vegetação que chame a atenção, a gente também não vê, a gente vê dois eletrodos de marca-passo lá no ventrículo direito, mas sem sinais de sugerisse vegetação. E quando a gente vai avaliar a entrada dos eletrodos na veia cava superior, chama a atenção isso aqui, os eletrodos, outro eletrodo aqui embaixo, e a gente tem uma grave estenose de veia cava superior. Observe que por onde o fluxo passa é basicamente onde tem isso aqui em preto. Aqui então a gente tem uma reação fibrótica ocluindo praticamente toda a veia cava superior e os cabos de marca-passo ocupando o restante do espaço.
um fluxo turbulento de entrada no átrio direito, mais uma vez mostrando que a área é estenótica, existe um gradiente veia cava superior ao átrio direito, isso não é nem um pouco normal, então existe uma estenose significativa, praticamente uma suboclusão de veia cava superior, neste caso, mas sem nenhuma evidência de vegetação ou sinais outros que preenchessem critérios de Duke-Lee para endocardite. Aqui, de maneira transversa, para a gente observar, veja que o fluxo que passa é mínimo ao redor do cabo de marca-passos. Aqui na reconstrução tridimensional, esse é o orifício luminal. Baseado nestes achados e na história clínica, doutora Márcia, se a senhora puder publicar, projetar a enquete, eu gostaria de deixar a pergunta. Baseado nesses achados descritos até o momento e tendo já afastado outras causas de febre de origem determinada, nós temos diagnóstico definitivo de endocardite infecciosa, diagnóstico provável de endocardite infecciosa ou um diagnóstico rejeitado de endocardite infecciosa. Nancy, enquanto o pessoal está votando, eu vou deixar uma pergunta para você. Eu sei que, obviamente, cabe um diagnóstico diferencial muito amplo, como todo paciente com febre de origem obscura indeterminada, mas nossa discussão é mais focada na parte de endocardite. Então, você tem aí uma pessoa jovem, saudável, com um histórico de manipulação do sistema cardiovascular, com uma prótese, um material protético, marca-passo e múltiplos eletrodos no coração, 9 meses de febre sem um foco adequado, mas o eco não mostra achados definitivamente relacionados à endocardite. Assim que a gente tiver o resultado da enquete, eu queria ouvir suas primeiras impressões em relação ao diagnóstico de endocardite. Nesse caso, nossa, todo mundo está vendo o resultado? Tá, todo mundo está vendo, Dazi. O que é que você acha aí, Nancy? O pessoal está na linha certa? Eu acho, olha só, esse caso foi eu que mandei para cardiopulmonar. Eu concordo basicamente com as colocações de Osler, né? Eu acho que um paciente desse porte, você deve afastar a infecção na prótese, entendeu? Eu insistiria até o último momento. Esse paciente, no momento zero, quando você viu, é um paciente que estava com estado geral bom, sem nenhum quadro de toxemia. Então, o que é que ele tinha? Eu acho que a gente tem que ir para o raciocínio óbvio. Então, o paciente tinha uma prótese. Na minha avaliação, tem que afastar a infecção na prótese. Então, a gente vai às últimas consequências. E ainda não viu o resultado da hemocultura dele, que, na minha avaliação, é um exame extremamente importante, principalmente feito num local de qualidade. É óbvio que a gente sabe da possibilidade das hemoculturas serem negativas. Isso é um fato, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que é extremamente importante você correr atrás. E, obviamente, endocardite infecciosa ou qualquer outro diagnóstico, você só vai enxergar se você procurar. Se você não procurar, vai passar desapercebido. Então, esse não será o primeiro caso e nem será o último, de que a gente vai ter que insistir no diagnóstico. Eu acho que a gente tem que ser obstinado a procurar o diagnóstico do paciente. Obviamente, como você vai correr atrás de outras causas. Se é um paciente com uma febre prolongada, obviamente tuberculose em nosso meio, é óbvio que a gente vai correr atrás. E aí você vai entrar naquele clássico que a gente sempre faz com estudantes de medicina. Você vai atrás de infecção, você vai atrás de doença neoplásica, você vai atrás de doença reumatológica. Aparentemente, parece que a doença reumatológica não está batendo no quadro desse paciente. Então, fica mais para um processo infeccioso ou até mesmo uma neoplasia, vamos ver o que é que possa ser. Mas febre, até provar o contrário, você tem que correr atrás de infecção. Mesmo que o paciente tivesse um processo neoplásico, você tem que correr atrás de infecção. E no caso desse paciente em especial, ele tem uma prótese. E sempre com prótese de um modo geral, você vai sempre correr atrás de infecção. O diagnóstico não é fácil, é um diagnóstico difícil, e hoje, que bom que a gente tem novas ferramentas. Eu acho que Rafael está aí para poder a gente aprender. Eu acho que Anjo-TC, o PET, eu sou fã das coisas, né, que possam nos ajudar. E, consequentemente, hoje, para nós também, algo que é importante é você fazer, se a gente correr atrás, fazer PCR, a gente fazer análise genômica, se a gente evoluir
para esse processo da gente chegar ao diagnóstico etiológico, para mim também eu acho que a gente vai ganhar muito. Eu sou adepta do diagnóstico, a gente correr atrás disso aí. Obviamente, muitas vezes a gente vai fazer prova terapêutica, vai fazer prova diagnóstica, sem sombra de dúvida, mas o que a gente puder correr atrás do diagnóstico etiológico de um paciente desse porte, eu acho que é fundamental. Obrigado, Nancy. Rafael, já lhe convoco para a discussão, mas eu queria só reforçar um ponto que eu acho que Nancy trouxe que é fundamental. O diagnóstico diferencial é muito amplo, mas o que faz a endocardite um diagnóstico no topo da lista e essa insistência de Nancy de buscar um foco de infecção é a presença de material protético permanente, que é sabidamente um elemento de risco para infecções com manifestações crônicas, com febre de longa duração, apesar de 10 meses, é impressionante. Né? Agora, Darzê, eu tenho um caso, assim, obviamente, até que eu acho que deve ter algum cirurgião cardíaco que pegou esse caso, esse paciente tinha 1 ano de história, um caso surpreendente, na minha avaliação, esdrúxulo, né? O paciente com 1 ano de história que vai ao consultório com febre prolongada, você até duvida. Esse paciente só foi no consultório porque a mãe dele insistiu. Ainda bem que ele tinha mãe, porque se fosse pela esposa, ele continuava em casa, entendeu? Com febre prolongada. Ela disse assim para mim, ela disse. Eu achei muito engraçado, eu falei, olha, então, e ele é um homem que trabalha, então ele não queria perder o trabalho, você vê que coisa, não queria perder, mas a mãe dele insistiu e foi ela que levou ele para a cardiopulmonar. Então, é muito... E o outro caso que eu tenho, que é 1 ano de história, que também é algo também esquisito, esse paciente também evoluiu para cirurgia cardíaca, que foi também do lado direito, esse paciente foi. Então, eu acho que insistir no diagnóstico, pensar, eu acho que é absolutamente fundamental e você ter ferramentas para você fazer o diagnóstico. Eu diria que endocardite infecciosa não é tão raro assim. Eu acho que a gente precisa pensar, principalmente, como o Fábio colocou, o paciente que vem com acidente vascular cerebral, pense também em endocardite infecciosa. Paciente que vem com abscesso esplênico, pense em endocardite infecciosa. Paciente que vai com quadro reumatológico esquisito, aquele cara de artralgia, febre, e que tem umas lesões que o médico dá um diagnóstico, e que vai fazer um anti-inflamatório no hormonal, pense em endocardite infecciosa também. Então, aqueles diagnósticos que são diagnósticos assim, de soma pontos, eu acho que é muito, muito importante a gente pensar, claro que dentro do contexto, em endocardite infecciosa também, certo? Beleza. Fabinho, voltando aqui ao caso, Nancy chamou atenção para um aspecto fundamental da investigação da endocardite infecciosa, qualquer infecção, que é a cultura, as hemoculturas. E um outro aspecto que eu queria ressaltar é o achado principal no exame de imagem, que foi uma estenose muito grave da veia cava superior, que obviamente pode ser resultado das múltiplas manipulações daquela região e fibrose. Mas eu pergunto, temos aí algum resultado de hemoculturas e ele não tinha nenhum achado que resultasse da obstrução da veia cava superior? Achado no exame físico? Esse é o D1. Esse é o D1 da admissão. Então, até esse momento, tinham sido colhidas as hemoculturas, não temos resposta até esse momento. Após o achado do ecocardiograma, ele nunca se queixou espontaneamente, nem foi questionado a respeito da possibilidade de síndrome de veia cava superior, porque normalmente quando a gente espera um quadro muito exuberante. Mas interrogado após o achado do exame, ele falava que após trabalhos manuais, por exemplo, a academia, ele voltava a sentir o tórax e o pescoço e o rosto inchado. Ele achava que era normal. Mas, na verdade, ele já estava manifestando, sem dúvida, congestão venosa por conta disso. Mas ele só informou após questionado. Entendi. Fora isso, não tinha mais nada. Então, até esse momento, a gente tem 0 de hemocultura. Mas a gente vai ver aqui mais à frente. Então, a maioria aqui voltou na possibilidade de uma endocardite possível, apesar de que ainda ele não preenche critério para endocardite possível, até porque a gente ainda não tem o resultado da hemocultura e nem de outros achados de imagem que, conforme o guideline, nos ajudariam a pensar na possibilidade de endocardite possível. Mas, como a doutora Nancy citou, ele tem uma prótese, ele tem uma febre de origem determinada, comprovada, ele presenciamos vários episódios de febre, ele tem motivo para fazer, então a insistência no diagnóstico é importante. Agora, vale ressaltar que a hemocultura positiva, doutor Nancy, se eu errar no percentual, a senhora me corrija, mas relacionado ao eletrodo de marca-passo, devido à formação do biofilme, quase 25% a 30% dão hemoculturas negativas.
Infelizmente, é por isso que eu estou colocando, que eu acho que é fundamental que a gente evolua com um material genômico, para a gente poder fazer diagnóstico e insistir, entendeu? Essas questões são muito importantes. Claro que quanto a coleta da hemocultura também ser adequada, eu acho que isso é fundamental, o paciente não ter usado antibiótico, você coletar um volume suficiente, o intervalo, e a gente insistir. Eu acho que é insistir nas hemoculturas. É meio chato isso, às vezes, até porque o laboratório, o paciente também, às vezes, reclama, mas a gente só vai ter resultados positivos se a gente for insistir. Às vezes, esse paciente de 1 ano mesmo que eu tive de história, esse paciente, eu falei com ele, o convênio dele não dava direito a um local que eu acho que é um laboratório de qualidade para hemocultura. Eu falei para ele, o senhor vai pagar o exame. E ele pagou o exame. Quando esse homem volta com a hemocultura dele era hemocultura para Streptococcus viridis. Então, isso aí é endocardite, não tem conversa. E aí eu encaminhei ele para o hospital, entendeu? Para poder internar no hospital X. Certo? Mas esse paciente já tinha ruptura até de válvula. Entendeu? Então, assim, eu acho que é importantíssimo. E a qualidade do laboratório, né? O laboratório de microbiologia, eu sempre falo isso, o laboratório de microbiologia, para nós infectologistas, é absolutamente fundamental. A gente precisa de um bom laboratório de microbiologia para poder ajudar em termos de patógenos, de micro-organismos, para poder correr atrás. Senão, a gente, né, morre na praia. E não faz diagnósticos esdrúxulos, de patógenos esquisitos, né? E hoje também, Fábio, uma coisa que eu acho extremamente importante com essa mudança de endocardite são patógenos MDR, que a gente está vendo, entendeu? Então, você avança no diagnóstico, mas às vezes o paciente morre, essa mortalidade ainda alta, porque esses pacientes são pacientes com prótese. Então, você vai ter patógenos multidroga resistentes. Então, é complexo, né? Nem Valnimo salva esses pacientes muitas vezes. Bom, exatamente. Bom, vamos seguir, Fabio. Então, até esse momento, esse paciente tem 2 critérios menores, portanto, febre e uma condição predisponente, e ainda não tem nenhum critério maior. E não tínhamos até esse momento resultado de hemocturas. Então, seguimos, então, no fluxograma de Lee. Então, a gente vai para o lado aqui, à nossa direita. Então, esse paciente considerado como a prótese valvar ou dispositivo cardíaco implantável, a gente pode repetir o ecocardiograma transesofágico, aguardar a microbiologia ou lançar mão de demais métodos diagnósticos para poder, então, fechar o diagnóstico. Vamos seguir com o caso aqui. Esse é outro documento publicado em 2019, que é justamente da Sociedade de Arritmologia Europeia, onde respalda, mais uma vez, o que foi descrito já no congresso, no guideline de endocardite, da utilização do transesofágico e da pesquisa, inclusive, mesmo que subclínica, da infecção relacionada ao dispositivo da loja. Então, mais uma vez, ressaltando também a possibilidade do PET e da tomografia. Bom, então vamos na evolução desse paciente. Retornando à anamnese e baseado nos achados do transesofágico, o paciente, então, referiu esse edema de membros superiores e de face quando retornava de academia. Foi introduzida, então, anticoagulação plena, pensando na possibilidade de uma lesão inflamatória local associada a uma trombose subjacente, predisposta pela estenose. Então, foi mantido um anticoagulante pleno. Foi solicitada uma avaliação da arritmologia a respeito do marca-passo, para ver se estava tudo tranquilo. O que chamava atenção é que ele tinha um limiar de estimulação muito alto. O BAVT era o ritmo de base dele, com escape, portanto, de 30, mas tinha uma boa bateria. A impedância era normal, não tinha chance de ter deslocamento, mas a impedância, a energia para a estimulação elétrica era muito alta. O paciente era totalmente dependente e, naquele momento, não tinha nenhuma necessidade de troca do sistema até a entrada da reserva da bateria. Foi discutido com a infectologia na época, então optado por insistir no diagnóstico e foi solicitado então um PET-CT. Enquanto o paciente aguardava a realização do PET, ele cursou com vários episódios de febre, já diários agora durante o internamento. Esse paciente estava sem nenhum catéter venoso, nem nenhuma sondagem, absolutamente nada, só estava lá para realizar os exames, e o resultado parcial das hemocturas evidenciaram um crescimento de cocos gram-positivos, sugestivos de streptococcus ou enterococcus. Foi introduzido, então, daptomicina até o resultado definitivo da hemoctura. Nesse momento, eu gostaria que a doutora Márcia pudesse projetar a segunda enquete. Diante agora de uma hemoctura positiva e já tendo introduzido um antibiótico venoso, dever-se-ia, então, manter o antibiótico por 6 semanas e parar a investigação por imagem, já que teríamos, então, o diagnóstico definitivo, continuar a investigação com exames de imagem, ou manter o antibiótico por 4 semanas e encaminhar para a cirurgia para a retirada do eletrodo e do gerador.
Vou pedir aqui, enquanto a enquete está rolando, Nancy e Rafael, dessa vez também, para opinar exatamente sobre o próximo passo, né? Se o diagnóstico de endocardite já é nesse estágio, com o resultado das parciais da hemocultura, é um diagnóstico definitivo, já traz toda a informação necessária para a gente conduzir a terapêutica, ou a gente precisa caminhar de uma forma diferente para fechar o entendimento completo do caso, o diagnóstico da endocardite fechado, e seguimos de uma forma diferente, ou já está o suficiente aí a informação para definir uma estratégia terapêutica? Eu manteria o antibiótico e seguiria. Eu pediria a Rafael para me ajudar aqui, porque eu gostaria muito de ter o diagnóstico. A gente pode até fazer algo improvisado, né? Mas eu, obviamente, gostaria do diagnóstico. Esse paciente, na minha avaliação, tem tudo para ter endocardite. O patógeno, cocos gram-positivo na hemocultura dele, seja ele enterococo, seja ele estafilococo ou coagulase negativo, ou áureo, seja ele quem for, eu pensaria em endocardite, mas eu gostaria de verificar o grau de envolvimento que esse paciente tem. Se tem válvula envolvida, se é só o eletrodo, quem é que está envolvido? Quem é o envolvimento disso aí? Eu gostaria. Se fosse possível, obviamente, se não fosse possível, a gente está na guerra, tudo bem. Mas se for possível, eu gostaria. A família pagar, o convênio pagar, quem for. Parece que todo mundo concorda com você, viu, Nancy? Todo mundo a maioria das pessoas quer seguir com a investigação, com outros métodos de imagem. Rafael, você pode dizer para a gente qual é a contribuição real do PET-CT nesse caso específico? Sim, então, nesse caso, na verdade, eu concordo completamente com a doutora Nancy, né? Teoricamente, a gente teria um critério maior agora, e acho que 2 menores, a gente não teria fechado o critério de Duke ainda. Ninguém é maluco de não dar antibiótico para um paciente desse, né? Então, acho que deveria entrar com antibiótico, mas o X da questão ainda é se esse paciente teria uma indicação de cirurgia ou não. E o cirurgião, para mexer num balaio de gato desse, precisaria ter um embasamento e ter uma certeza que ninguém vai entrar num caso desse para perder, né? Então, eu acho que o método de imagem, o PET-CT, estaria muito bem indicado nesse paciente nesse momento. A gente sabe é uma ferramenta robusta para dispositivo cardioimplantável e para prótese valvar, principalmente. E, além disso, a gente poderia contribuir como exame de corpo inteiro para ver fenômeno embólico, né? Que seria mais um critério a favor desse paciente ir para a cirurgia, né? Se fosse somente o tempo de antibiótico, as 6 semanas e acabou, talvez o PET-CT, por não ser coberto e, enfim, poderia, né, até ter colocado embaixo na manga, né? Mas esse paciente em si, eu acho que o PET-CT seria fundamental para ele para a tomada de decisão, né? Entendido. Então, o ponto de Rafael aqui é que, além do diagnóstico em si, nesse caso específico, o diagnóstico é fundamental porque o que está envolvido aqui não é só a possibilidade de tratamento, a necessidade de tratamento com antibiótico, né? Mas a possibilidade real de uma intervenção cirúrgica. E para os não cardiologistas, é importante ressaltar, vou passar a palavra para a Vanilma já, que extração de eletrodo é uma tragédia em potencial, é um procedimento que todo mundo foge. Todo mundo foge. Não é uma coisa simples. Aqueles eletrodos, e no caso desses são múltiplos, são encravados na musculatura, tem aderência em outras estruturas, a veia cava está provavelmente totalmente tomada por fibrose, está estenosada, então não é um procedimento simples e, no caso desse paciente, provavelmente o tratamento efetivo dessa infecção vai envolver algum tipo de extração do material protético. Então, eu entendi, Rafael, seu ponto, acho que eu concordo plenamente, e acho que é o ponto de Nancy de insistir e garantir que o diagnóstico é endocardite envolvendo a prótese e nível do envolvimento da prótese para que a gente faça um planejamento não só de antibiótico, mas o nível de intervenção. É isso mesmo, pessoal? Deixa eu aproveitar Isso mesmo. também, complementando a sua. Doutora Nancy, Vanilma, Rafael, esse paciente tem uma possível endocardite relacionada a um dispositivo cardíaco implantável. Toda endocardite de dispositivo cardíaco implantável, a conduta é cirúrgica ou eu posso mantê-lo em alguma condição em tratamento clínico? Pergunta simples, Nancy. A pergunta, olha só, pergunta de $1 milhão. Fábio, se a questão básica de endocardite em esses dispositivos, se o paciente é factível, a conduta é cirúrgica, porque, como regra básica, a não ser que o paciente tenha alguma contraindicação,
certo? Mas, de um modo geral, pelo menos assim, o que eu vejo de literatura e vejo na prática, graças a Deus, não é algo tão frequente, não é. É algo que a gente vê, mas não é tão frequente. Mas, como regra básica, a conduta é cirúrgica. Você só retém naquele paciente, de um modo geral, que não tenha, que tenha contraindicação para remoção, certo? Mas se o paciente tem infecção na prótese, a não ser que seja só uma infecção superficial, basicamente, infecção de pele subcutâneo, tudo bem. Mas se for infecção, que o paciente tem a bacteremia, um paciente desse porte, por exemplo, com 6 meses de história, não adianta, você vai ter que remover a prótese dele, porque senão ele vai fazer infecção de repetição. E a mortalidade desse paciente, a longo prazo, ela é maior. Se você retém a prótese, a mortalidade dele é maior. Então, consequentemente, a minha impressão é cirúrgica desse doente. Entendeu? Nesse caso em específico, tem duas nuances também que complicam ainda mais. Uma é a presença de uma estenose na veia cava superior, que, independente de ser pura fibrose ou infecção ou um misto de ambos, é um homem jovem, ativo, dificilmente ele vai seguir em frente e não se tornar muito sintomático do ponto de vista da obstrução da veia cava. Então, aí seria mais uma indicação de manipulação cirúrgica. E outra é que ele precisa marca-passo, né? Ele, obviamente, tem um BAVT congênito, que não é normalmente uma emergência, como é os BAVTs adquiridos com a idade, mas a essa altura do campeonato, aos 50 e tantos anos, a gente não sabe exatamente o nível de estabilidade desse ritmo intrínseco. Então, existe esse complicante, né? Você remover os eletrodos, como é que você dá suporte ao ritmo cardíaco. Então, é um caso que parece mais complexo ainda do que outros relacionados. Vanilma, sua impressão do caso? Boa noite, estão me escutando bem? Positivo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, pela participação. Esse caso é um caso extremamente preocupante, porque quando eu fui avaliá-lo pela primeira vez, eu encontrei um paciente com uma pletora de face, com edema de pescoço e com a turgência já das veias, por conta da fibrose que existia de cava. Para que a gente pudesse fazer uma abordagem adequada, quando se fala em extração de marca-passo, de sistema, a primeira coisa que se pensa é nas bainhas de extração, onde você faz uma extração por via percutânea também. Mas, observando bem as imagens, era um paciente que tinha uma fibrose muito intensa naqueles sítios de implantação. Ora, o primeiro marca-passo dele foi implantado com 15 anos de idade. Ele já estava com 58, são mais de 40 anos de evolução. E quando a gente vê as imagens lá na câmara cardíaca, a gente vê uma intensa fibrose com fixação dos eletrodos. E, para completar, uma cava superior muito fibrosada. Então, a estratégia já se torna difícil, porque quando você vai submeter um paciente desse a tratamento, que você vai colocá-lo em circulação extracorpórea, a gente tem que ter uma estratégia não só de esfriar o paciente, como também de drenar o paciente. Poderia-se optar, não, vamos pôr uma cânula em jugular, mas eu não conseguiria ter uma drenagem adequada. A única drenagem que eu teria seria pela cava inferior. Já quer que avance e fale alguma coisa sobre a cirurgia dele? Então, vamos segurar, por favor. Não, ainda não, mas só de vez acho que você está no caminho certo, dizendo o que é que envolve um procedimento desse nível, né? Como é que o cirurgião pensa a estratégia de abordagem? Exato, porque assim, a maior complicação é você drenar o paciente adequadamente e criar a estratégia para que você faça a resolução do problema. E só depois, assim, quando eu complementar o que nós tivemos que fazer na cirurgia, é que vai dar para entender a dificuldade que nós enfrentamos na resolução disso tudo. E outra coisa, manter o ritmo cardíaco do paciente, que depende do marca-passo já desde criança, né? Desde os 15 anos. Fabinho, já são 8h15, talvez a gente possa acelerar um pouquinho o caso aí, vamos? Vamos lá. Bom, então, optamos então por continuar a investigação diagnóstica por imagem, como todos concordaram. Então, esse paciente teve uma grande dificuldade de acesso venoso enquanto aguardava ainda a autorização do plano para a realização do PET-CT, e ele teve perda de vários acessos por infusão do antibiótico.
Foi chamado a angiologia para passar um PIC, foi então dissecada a veia basílica direita, ocluída, não conseguiu progredir. Ele tentou então puncionar a veia cefálica, feita uma dissecção, punção sob visão direta, funcionou, veio o retorno venoso, progrediu e em algum momento ele parava. E onde ele parava, começou a retornar sangue com aspecto hemopurulento. Foi realizado, então, suspenso esse acesso, foi realizado, então, o implante de um catéter venoso central através de uma punção de veia jugular interna direita, guiada por ultrassom e alocada por radioscopia com sucesso e sem intercorrência. Foi encaminhado o material também inicial para cultura. No dia seguinte, esse paciente foi encaminhado para o PET-CT. Rafael, sinta-se à vontade. Aquele vídeo não está rodando, Rafael. Mas eu vou aqui... Tranquilo. Nas imagens de PET-CT, o que chamou a atenção para a gente está rodando aqui, o paciente tinha uma captação no focal, né, 2 captações focais no eletrodo do marca-passo, e além disso ele também tinha a loja do marca-passo, ele tinha uma captação heterogênea ao redor da loja, né? Então, tanto a imagem da loja era altamente sugestivo de um processo infeccioso, mas principalmente a aderida ao eletrodo, né? A gente sabe que o PET-CT ele tem uma acessibilidade e expressividade melhor até para a loja do marca-passo, justamente por aquilo que o Fábio falou, né? Que existe uma reação inflamatória mais importante ao redor do dispositivo, e já a ponta do eletrodo se comporta mais ou menos como se fosse uma endocardite de válvula nativa, não tão parecida, mas se comporta como ter um componente mais trombótico do que de reação inflamatória. Então, essa ponta, esse pedaço do eletrodo talvez tivesse um pouco aderido ao músculo cardíaco, ao endocárdio ali, e contribuiu com a reação inflamatória, mas uma captação focal na ponta do eletrodo ali é altamente sugestiva para a gente no PET-CT, sendo praticamente... A gente praticamente crava um diagnóstico de endocardite infecciosa do dispositivo. E a veia cava superior, na região da veia cava superior, tinha alguma captação? Não, na região da veia cava superior não tinha, mas o que acontece é que a gente perde um pouco porque a gente não consegue contrastar o estudo, né? Aquelas imagens que a Pise mostra no trabalho dela, que são imagens lindas, ela tem um PET-CT com 64 canais e ela faz como se fosse um angiotomo de coronária e faz a fusão do PET-CT. A gente ainda não tem esse equipamento. No Incor tem, né? A gente fez algumas imagens lá, mas em Salvador a gente ainda não tem. Talvez na Aliança, acho que no prédio novo vai ter um equipamento. Mas captação na região da veia cava não tinha? Não tinha. Tá certo. Não tinha. Beleza. A imagem, essa inicial aqui, deu algum corrompeu ou não deu, mas ele também tinha uma captação ao nível da loja, não foi, do Rafael? Ao nível da loja. Isso, bem aqui, acho que dá para ver o mouse, mas bem ao nível da loja do marca-passo, tinha uma captação heterogênea. É porque esse vídeo aqui realmente travou, mas ele tem uma captação. Então, na extremidade do eletrodo, não foi visto, Rafael citou talvez o motivo, mas realmente parecia algo fibrótico, não infeccioso. E a loja do marca-passo, a gente vê aqui em cima mais ou menos a sombra, mas também tinha captação. Então, foi um exame considerado como positivo. O resultado do PET-CT foi um hipermetabolismo glicolítico de padrão focal adjacente ao eletrodo do marca-passo no ventrículo direito, ao nível valvar e subvalvar tricúspide, compatível com o processo infeccioso em atividade. Um hipermetabolismo glicolítico em partes moles, ou seja, adjacente à loja do marca-passo, no subcutâneo da parede anterior torácica esquerda, interrogado, então, um processo infeccioso, e não houve evidências de áreas focais de acúmulo anômalo de glicose na topografia da reação dita como fibrótica ou trombótica. Então, o tratamento a ser instituído com esses achados, se achar que o horário já não permite, a gente vai direto para a resposta. Mas, caso permita, o tratamento a ser instituído com esses achados seriam tratamento antibiótico exclusivo, tratamento antibiótico mais extração percutânea dos eletrodos, o Nilma já deu um spoiler, tratamento cirúrgico com extração cirúrgica de todo o sistema, incluindo eletrodos e caixa e o gerador do marca-passo. Nancy, satisfeita com o diagnóstico? Convencida da presença de endocardite? Com certeza, com certeza. Belo caso esse, muito belo caso. Em todos os contextos. Espero que o mais importante é o paciente sair bem, mas o caso, o diagnóstico é feito, etiológico, né, eu acho muito, muito bom. E aí fica todo mundo satisfeito. E o que é que você acha dessa resposta colegiada? 91% das pessoas acham que esse paciente merece extração completa cirúrgica do sistema de marca-passo. Essa seria minha
Obviamente, eu acho que o cirurgião, nesse momento, ele é fundamental. Eu sou clínica, eu quero que resolva o problema de meu doente, entendeu? Então, assim, e aí Aí o você vai cirurgião chamar. cardíaco adora esse tipo de caso, é muito tranquilo, sempre... Eu quero que o cirurgião resolva. Então, eu acho que eu tenho que verificar a habilidade do cirurgião, acho que é fundamental, em relação à dificuldade que o paciente possa ter também. Às vezes o cirurgião ele quer fazer, mas ele não consegue fazer por causa da localização, entendeu? Então, acho que tem que ter muito aí a questão do expertise do cirurgião mesmo, em relação a isso. Nesse caso em especial. A outra questão também que eu perguntaria à Vanilma era, esse paciente precisa de colocar um novo marca-passo para ele, entendeu? Então, assim, vai colocar no mesmo momento, vai colocar posteriormente, vai fazer um outro momento, ou bota um transitório e bota depois, ou faz no mesmo momento dele, que ele já está em uso de antibiótico, não sei. Posso passar a palavra para a Vanilma, Fabinho? Pode, deixa eu só perguntar para ele também. Vai passar por onde esse marca-passo? Já não tem mais nem espaço na veia cava superior. Vai passar por onde, Vanilma? Aí onde está o segredo da história. Pode voltar para os tempos do marca-passo epicárdico, né? Exatamente. Vamos lá, Vanilma. Bom, então, diante de tudo que foi apresentado, nós tínhamos que traçar uma estratégia. Nós pensamos em fazer a estimulação por um eletrodo por via femoral, antes de retirar todo o sistema. Mas também havia necessidade, uma vez aberto o tórax, da gente fazer a canulação do paciente. E eu resolvi fazer uma punção da veia femoral e passar uma cânula por punção, uma cânula longa, com assistência de eco, para que a gente pudesse ter a drenagem. Então, o que nós fizemos? Isolamos as duas áreas dos implantes prévios, a direita e a esquerda. Abrimos o tórax do paciente e colocamos eletrodos epimiocárdicos para assumir o comando. Antes de entrar em circulação extracorpórea, nós esvaziamos as duas lojas de marca-passo. O resíduo que tinha de cabos de marca-passo à direita e o dispositivo gerador de marca-passo e todo o resíduo que existia à esquerda, avançando um pouco e tracionando para que a gente pudesse liberar esse cabo, segmentar ele e retirar o sistema fora. Após isso, através de uma cânula pela veia femoral e uma cânula na aorta, nós estabelecemos a circulação extracorpórea. A veia cava superior não havia a menor possibilidade de acesso para que a gente colocasse uma drenagem ali. Então, o que nós fizemos? Nós fomos exatamente na veia inominada ou a desembocadura da subclave da bracocefálica esquerda e abrimos e deixamos ela drenando espontaneamente para o campo e aspirando ela. Fomos a uma hipotermia profunda, paramos o coração e abrimos todo o sistema venoso dele, desde o átrio direito, passando por dentro da cava superior, até a desembocadura da bracocefálica esquerda e direita, lá em cima, dissecando o pericárdio, a reflexão do pericárdio. E aí nós nos deparamos com uma coisa extremamente incrível, porque existia uma fibrose muito intensa, um filete de menos de 3 milímetros, que era o que deixava ainda um pouco de drenagem dessa cava superior, e ressecamos toda aquela fibrose com cuidado para não lesar as paredes. E fomos dissecando do sentido da desembocadura do átrio direito até lá em cima, na desembocadura das veias bracocefálicas direita e esquerda, o que deu um senhor trabalho. Depois nós viemos reconstruindo, depois nós fomos avançando por dentro do átrio direito, ressecando os cabos, tanto para diante como para avançando em direção à tricúspide. Quando chegamos na altura da válvula tricúspide, nós ressecamos aquele segmento onde ele tinha a fibrose em relação à válvula tricúspide e avançamos para dentro do ventrículo direito. E nessa região agora, existia uma tremenda fibrose, extremamente difícil, que nós conseguimos ressecar parcialmente. Se nós avançássemos, nós iríamos perfurar a parede do ventrículo direito, que é uma parede fina, e iria gerar um prejuízo grande por ter que reconstruir essa parede. Reconstruímos a válvula tricúspide, fechamos a cava superior com um PET de pericárdio,
que vinha desde a desembocadura das veias braquicefálicas até o átrio direito, e depois desse toalete, nós avançamos a cânula que vinha pela femoral para dentro da cava superior, restabelecemos, repusemos o volume no paciente, restabelecemos a circulação extracorpórea, e após o aquecimento, houve a abertura, abrimos a aorta, o coração assumiu os batimentos com o controle do marcapasso epimiocárdio, e aí nós colocamos o sistema de eletrodo atrial e ventricular epimiocárdico e colocamos a loja aqui no lado direito da região peri, ao lado do apêndice tifoide. Nós dissecamos pela inserção do reto abdominal e ao lado nós implantamos o gerador de marcapasso. Foi uma cirurgia que depois vieram me perguntar se nós documentamos. Eu falei, olha, nós fizemos uma corrida contra o relógio por estabelecer uma parada circulatória total para poder dissecar toda aquela região do marcapasso por dentro das veias e vencer toda aquela fibrose que existia. E confesso para vocês, em 35 anos de atividade cirúrgica, eu nunca vi uma fibrose daquela, e muito menos um paciente sobreviver, que se não tivesse esse quadro de endocardite, provavelmente ele permanecesse com aquilo durante um bom tempo. Beleza. No pós-operatório, primeiro o PO estava estubado, hemodinamicamente estável, com o marcapasso na mesma programação que existia anteriormente, sentindo o átrio, estimulando o ventrículo. Nilma, você removeu todo o material protético? Quase todo. Existiam áreas que eu tive que recuar por conta da possibilidade de causar lesão grave ao paciente, entendeu? Mas pedaços já do ventrículo, no ventrículo direito? O ventrículo direito tinha uma região que estava calcificada e, como eu havia dito, se eu fosse forçar, eu poderia causar um dano muito grande em relação à perfuração do ventrículo, e lá eu tive que recuar. Entendido. Beleza. Parabéns, Nilma. Fábio, você quer dar um fecho no caso? Só para concluir, então, assim, resumindo o que Ivan Nilma descreveu, ele disse que foi muita coisa, mas pela evolução a gente vê que foi uma coisa muito simples. Eu acho que ele está romantizando, romantizando demais, assim, supervalorizando o passe, porque a descrição é muito simples. Ele tirou o marcapasso do endocárdio, botou o miocárdio e reconstruiu a capa. Estou aqui pensando exatamente nisso. Coisa boba. Então, depois de tudo isso, o paciente evoluiu muito bem no pós-operatório, o eco transesofágico pós-operatório, a veia cava com fluxo normalizado. Realmente ficaram pedaços do marcapasso, como o Nilma falou, incrustado na área de fibrose. Tem resquício de marcapasso lá dentro, de cabo de marcapasso lá dentro. Deixa eu passar aqui. O paciente seguiu a febril ainda durante o internamento, foi mantido, então, o esquema de daptomicina por 6 meses, e a intenção da infectologia é mantê-lo, já que houve resquício de material cirúrgico, manter em terapia supressiva, inicialmente com amoxicilina e rifampicina. Como será isso a longo prazo? Talvez a doutora Nancy para nos dizer. Mas, enquanto isso, o paciente evolui muito bem. Isso Está hospitalizado ainda? Não entendi? Ele está em casa já, Está né? em casa, está em home care usando o antibiótico, né? Está com a pique usando antibiótico em casa, mas ele está em casa tranquilamente. Isso foi em maio, né? Maio, fim de junho, então já temos aí 3, 4 meses. Nancy, 8h30, vamos fechar com seus últimos comentários sobre esse caso? Como você está conduzindo e sua mensagem final? Não, esse paciente não está comigo no consultório, não. Ele voltou a ficar com o colega que está acompanhando ele, não tem nenhum problema, não. Entendeu? Porque, assim, a questão básica mais questão de convênio. Eu concordo, é um caso complexo, absolutamente complexo. Essa questão de usar antibiótico para tratamento supressivo a longo prazo é discutível, absolutamente discutível, mas eu acho que nesse momento cabe, ninguém é dono da verdade, então eu acho que segue a linha, entendeu? Eu acho que é importante saber o patógeno que tem nesse caso. Eu acho que é interessante, a partir do momento que ele está usando a amoxicilina mais a rifampicina, eu acho que aí deve ter o patógeno colocado para poder usar esse esquema antimicrobiano. Em prótese, a gente sempre fica preocupado com o uso de rifampicina, mas há uma discussão grande na literatura em relação a isso, que eu acho que não cabe a gente entrar nesse mérito, entendeu? Mas eu acho que é um belo caso e espero que o paciente esteja bem. Belo caso. Vanilma, de parabéns, viu, Vanilma? Caso difícil, só em você descrever, eu já entrei, acho que assustador, a palavra é essa. Assustador.
Quantas horas de cirurgia um caso desse? 20 minutos. Então, umas 4, 5 horas de cirurgia. Dazé, boa noite. Diga, Neves. Tudo bem? Em paz. Oi, Nancy, boa noite. Se me permite, só porque eu não acompanhei esse caso, não estou acompanhando o consultório, mas ficou com a equipe da Infecto, junto com o Nancy, do nosso lado. Só para dar uma notícia, porque também teve um caso também difícil do ponto de vista microbiológico, né? Na admissão foram 4 hemoculturas, e uma delas com aqueles cocos gram-positivos, parecia Streptoenterococcus pela morfologia, mas na cultura e na confirmação, um repique cresceu em uma delas, Corynebacterium, que pode ser simplesmente da microbiota de pele, então foi interpretado como contaminante. Então, uma de 4 hemoculturas na admissão com Corynebacterium, que é um bastonete, né? Mas parece que nessa, como talvez ele mais criomórfico, assim, pareceu, enganou de início, pensando ser Enterococcus, Streptococcus, mas ficou como Corynebacterium, interpretado mais como contaminação. No decorrer do internamento, outras hemoculturas, todas negativas, e nos 3 materiais cirúrgicos, encaminhados por Vanilma, em um deles, aí sim, cresceu o Staphylococcus coagulase negativo, se não me engano, epidermides. E daí a daptomicina foi mantida. Entre o início do antibiótico, o diagnóstico e a cirurgia de Vanilma foram 20 dias. Então, o paciente aí, pelo menos passou, digamos, 20 dias aí com antibiótico, reduzindo carga microbiana, reduzindo novo, né, da cirurgia. E daí a intenção foi fazer uma terapia prolongada com daptomicina, pensando aí que é alguma coisa em biofilme também, e ele ficou bem, teve alta, ele teve uma intercorrência que foi uma infecção relacionada ao portocate, que foi instalado para essa daptomicina, mas ele saiu também, teve alta, ficou bem, e atualmente segue aí com a previsão de daptomicina por 6 meses, segundo o médico que está acompanhando até dezembro, e depois com uma previsão em terapia supressiva, que não necessariamente favorece esse regime aí, isso aí foi acho que não, mas que a ser discutido aí posteriormente no grupo. Então, esse é o fechamento microbiológico do caso, que também foi desafiador, pois a gente só tem uma cultura que é do fio, não de hemocultura, que é o coagulase negativo, e que é compatível, né, indolente, com quadro clínico mais prostrado, então eu acho que deve ter sido isso mesmo. Eu acho que agora a gente pode fazer depois, Alain, uma discussão da Infecto sobre o uso supressivo do antibiótico. Acho que cabe. Cabe muita discussão, com certeza. Eu acho que cabe posteriormente, mas um caso muito interessante, muito rico. Até a própria daptomicina, né, que não está muito validada para matéria protética, mas que a gente usa né, da forma do biofilme, então tudo mais, mas tem toda a discussão microbiológica aí, acho que foi discutido muito mais essa parte. Eu acho que vale a pena depois, esse caso, ter desdobramento, discutir a Infecto com a microbiologia, para a gente verificar aí uma discussão mais aprofundada. Né? Fica a discussão mais simples aqui com os cardiologistas e com o cirurgião. Olha, então, como já estamos aí no adiantado da hora, Alain, obrigado pelas informações. Vou agradecer especialmente a Fábio pela apresentação muito completa, muito ilustrativa, informativa mesmo. Nossos debatedores, Nancy, Rafael, Vanilma, muito obrigado pela contribuição. Márcia, desculpe extrapolar o horário, mas o caso merecia um tempinho a mais. Aí eu fui levando. Obrigado a todos, boa noite. Márcia, com a palavra. Nada, só tenho a agradecer aí a Fábio e a você por ter trazido esse caso aí todo especial aqui para a gente, a Nancy, a Vanilma e a Rafael para a discussão. O caso foi tão interessante que o pessoal a gente continuou com a audiência aí super ativa durante o tempo inteiro, o que mostrou que valeu muito a pena, a gente aprendeu muito aí durante o dia de hoje. Obrigada, Nancy, mais uma vez, Vanilma e Rafael. Vamos para o próximo daqui a 15 dias. Não faça a mínima questão de participar da sessão de vocês de antibiótico, viu? Não sei se a Zé vai querer, Fábio. Aqui, né? Basta chamar. Pois é. Tchau. Obrigada, gente. Muito legal o caso, viu? Muito legal. A infectologia junto com todo mundo. Obrigado, Nancy. Tchau. Boa noite. Obrigado pelo convite. Parabéns a todos. Obrigada, Fábio, viu? É isso. Prazer foi meu e tê-los aqui, Rafael, Nancy, Vanilma, como sempre. Um abraço, Fábio.